Ser Cáritas é caminhar no coletivo pela construção da justiça social dia após dia. É partilhar a indignação aliada à prática que apoia e fortalece aquelas e aqueles que sofrem com a desigualdade social. É que a Cáritas, para mim e de modo mais amplo, é responsável por reforçar a cada ação sobre a importância do respeito aos modos de viver, aos saberes, ao cuidado com a nossa casa comum, às tradições, às diversas manifestações de fé e ao respeito com todas as pessoas em suas diversas especificidades de vida. A Caritas, ela tem como sua missão principal promover aí, né, todas as formas de vida, objetivando construir uma sociedade mais justa, solidária, uma sociedade do bem viver, né? Então a Caritas, na minha visão, é isso: presença ativa, escuta sensível e articulação em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Você está ouvindo Construindo o Bem Viver, programa da Rádio Cáritas, um podcast feito para quem deseja ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Eu sou a Mia Vieira, jornalista, militante e comunicadora popular na Cáritas Minas. O que é ser Cáritas? Na tradição cristã, a palavra Caritas pode ser entendida como fé, esperança e caridade. Do latim, significa amor altruísta, caridade, generosidade e compaixão. Em outras palavras, Caritas é amor que se traduz em ações no dia a dia, especialmente no cuidado com o outro e na solidariedade. Como, então, praticar esse compromisso sendo uma organização? Neste episódio, eu vou te contar o que é ser Cáritas, quem somos, onde estamos e por que apostamos na força da coletividade para transformar o mundo com a proposta do bem viver. O meu primeiro contato com a Rede Cáritas ocorreu em 2009, quando eu tinha 18 anos, durante a construção da Romaria da Terra e das Águas em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Durante uma semana, participei das vivências no território, tive a oportunidade de conhecer a vida de famílias que enfrentavam uma realidade dura, marcada pela falta de água e desigualdade social no território. Ali, tive a oportunidade de conhecer também o programa 1 Milhão de Cisternas, o PUMC, iniciativa da Rede Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, e da Rede Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais. A partir das ações do PUMC, as famílias da zona rural de Itinga tiveram a oportunidade de ter acesso à água para consumo humano, a partir da implementação da cisterna de captação de água de chuva. Essa experiência me impactou profundamente e plantou dentro de mim uma semente de esperança de que sim, era possível construir um mundo orientado pela justiça social. A Rede Cáritas Global foi oficialmente fundada em 1951, em Roma, com o nome Caritas Internationalis. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e diante da crise humanitária gerada pelo conflito, surge a necessidade de uma articulação em prol da missão solidária. A Santa Fé, que é a autoridade suprema da Igreja Católica, incentiva então a criação de uma confederação de organizações humanitárias e sociais católicas. Assim, a Cáritas Brasileira nasce como um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que atua na defesa dos direitos humanos. Ao todo, são 198 entidades membros presentes em 13 regionais brasileiras. Para participar deste episódio, eu convidei a Valquíria Lima. Ela é diretora executiva da Cáritas Brasileira, agrônoma e atua na entidade há 26 anos. A Cáritas Brasileira, em 2026, completa 70 anos de atuação, né, no Brasil. Ela nasce muito dessa inspiração de ser uma igreja que possa estar muito ligada com as causas sociais e olhando essa realidade das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Então, o nosso fundador, Dom Helder Câmara, nos ensina de que essa igreja que tem pé no chão,
com as situações das injustiças, que questionam o que causa as situações das injustiças. E essa é a igreja que está junto das pessoas extremamente vulneráveis, né? Buscando sempre a justiça social, né? Então, ela nasce nessa intenção de ser, de fato, esse braço social da igreja no Brasil. Bom, a Caritas brasileira é a única Caritas no mundo que ela tem um escritório nacional, um secretariado nacional e constituiu regionais para o desenvolvimento da sua ação. Por quê? Porque é uma rede enorme, né, num país continental, e olhando que hoje nós temos quase 200 entidades membros, né, ligadas a essa rede Caritas brasileira. Então, a gente tem a sua atuação de norte ao sul do Brasil, e para que a gente pudesse ter estruturas, né, que pudessem acompanhar melhor essas entidades membros, a gente constituiu os regionais da Caritas brasileira. A Caritas Regional Minas Gerais nasceu oficialmente no dia 8 de março de 1989. Atualmente, somos 15 entidades membro espalhadas pelo Estado mineiro. Essas entidades são organizações locais autônomas que integram a rede Caritas Minas e atuam no fortalecimento de suas comunidades. Mas nós temos, por exemplo, entidades membros, inclusive no Regional Minas Gerais, como a Caritas Diocesana de Itabira, que é mais antiga, como a Caritas Diocesana de Araçuaí, que é mais antiga do que o próprio regional, né? O regional ele foi constituído depois, né? Então, para que existe um regional? Para articular as entidades membros de Caritas daquele território, né? Então, o regional ele vem para fortalecer essa identidade de Caritas, né? Acompanhar essas ações de Caritas que acontecem através da Caritas Diocesana no estado de Minas Gerais. Quando o Regional Minas foi criado, ele abrangia todo o território de Minas Gerais e o Espírito Santo, porque a gente seguia também no início a composição de regional da CNBB, né? Que era o Leste 2, Minas e Espírito Santo. Mas depois o Espírito Santo constituiu o seu próprio regional de Caritas. E Minas aprofundou esse olhar sobre essa ação em seu território, né? Então, desde o início da constituição do Regional Minas, ele atuou fortemente na dimensão rural, né? Então, a Caritas brasileira tem uma forte atuação na dimensão rural, na luta pela terra, na luta pelo direito aos territórios, dos povos e das comunidades tradicionais, dos povos e comunidades ribeirinhas, mas sem perder de vista a nossa presença também no mundo urbano, né? A Caritas Minas atua com foco em 8 áreas prioritárias, definidas a cada 2 anos. Mas por conta da amplitude e diversidade da regional, as 12 áreas de atuação seguem contempladas no trabalho do dia a dia. Mas a gente tem uma presença muito forte, né? Trabalhar com a questão das emergências, né? Emergências climáticas, gestão de risco, né? Mudanças climáticas, tem sido uma atuação muito forte do regional, porque tem buscado respostas ao enfrentamento desses impactos, né? Das emergências climáticas nos territórios, a convivência com os biomas, com uma forte atuação no contexto do semiárido. Então, a gente pega toda a atuação de Minas, ali no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, com as Caritas diocesanas envolvidas, né, na democratização do acesso à água às famílias, né, do semiárido mineiro, tanto do norte de Minas como do Vale do Jequitinhonha, a produção de alimentos saudáveis, né? É um regional que trabalha muito a dimensão do combate à fome, né, em todos os seus territórios. No combate à fome, a gente tem trabalhado muito a produção de alimentos saudáveis, a distribuição desses alimentos, né, de forma assim sustentável. Então, a gente traz toda essa dimensão da agroecologia como uma democratização de alimentos saudáveis e na mesa de todos os brasileiros e brasileiras. A gente tem trabalhado muito a dimensão, é um regional que desde o início continua afirmando a importância de trabalhar a infância, adolescência e juventudes, né? Então, temos Caritas diocesanas com forte atuação nessa área.
A economia solidária, eu posso dizer que é uma das bandeiras fortes desse regional, o quanto que o Regional Minas tem fortalecido os fóruns de economia solidária, conselho de economia solidária, entendendo de que a gente precisa buscar para construir essa sociedade do bem viver uma outra economia, né? Uma economia que tenha distribuição, né? Que todas as pessoas possam ser incluídas e não excluídas do processo econômico. Então, é um regional que também tem uma forte atuação na incidência e na mobilização social, tem isso como uma ferramenta de trabalho transversal em todas as suas áreas de atuação. Então, um regional que traz muito essa dimensão da perspectiva dos direitos, né? Da denúncia da violação de direitos, né? Do anúncio aí de experiências, né? Que buscam a inclusão dessas comunidades, desses povos, desses territórios. E eu posso dizer aí que no universo urbano continua entendendo que a dimensão dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, do direito à cidade. Ela é uma dimensão muito importante nessa construção da sociedade do bem viver. Nós jamais podemos esquecer que a Caritas é uma organização de assistência social. Então, esse é um regional que traz diversas ações nessa área de assistência social, com acolhimento de pessoas e mulheres e vítimas de violência em situação de rua, pessoas em situação de rua. É um regional que tem tratado da dimensão também da migração, né? Com ações específicas para migrantes, né, venezuelanos, um acolhimento, né, para esses migrantes, com inserção desses migrantes na vida, né, é, em sociedade, um acolhimento a eles aí na região metropolitana. Então, é isso, é um regional que tem múltiplas ações ao longo desses 36 anos e com muito alinhamento e comunhão com a Caritas brasileira e com a nossa missão, né? A gente pode dizer que é um regional que atua em rede, trabalha em rede e tem uma perspectiva de fortalecimento da nossa missão no território de Minas Gerais em rede, né? Essa igreja que dá respostas e essa resposta em rede. Para fazer o trabalho que a Caritas Minas propõe, é preciso muitas mãos, sempre com o mesmo compromisso: cuidar da vida em todas as suas dimensões. Tainara Torres e Salmon Lucas são jornalistas e integram a rede de comunicação popular da Caritas Minas. Tainara atua como coordenadora de comunicação no projeto de assessoria técnica independente, a ATI, realizado pela Caritas Diocesana de Itabira. Já Salmon é assessor técnico em comunicação social na ATI executada pela Caritas Diocesana de Governador Valadares. Eles compartilham um breve relato sobre a atuação das ATIs em seus territórios, destacando os desafios e a importância da comunicação popular nos processos de reparação e fortalecimento das comunidades atingidas. Além do trabalho na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar, da justiça ambiental e do desenvolvimento sustentável solidário, a Caritas desenvolve diversos projetos que permeiam esses eixos de ações, como o projeto Casa Lar, o Arte e Vida, a Economia Popular Solidária, a Assessoria Técnica Independente, entre diversos outros. Tratando mais especificamente da Assessoria Técnica Independente, também conhecida como ATI, e que é o espaço ao qual venho me dedicando junto a muitos outros trabalhadores hoje, nosso eixo de atuação é focado em buscar informações seguras e qualificadas sobre o processo de reparação e informar as pessoas atingidas para que elas possam entender mais sobre os danos que sofreram após o rompimento da barragem de Fundão e possam, com base nisso, buscar por uma reparação mais justa possível.
Em um aspecto mais amplo, há uma responsabilidade nossa de muito cuidado em buscar amplificar as vozes de quem vive nos territórios atingidos, como os que assessoramos em Rio Casca e adjacências e no Parque Estadual do Rio Doce, sua zona de amortecimento, e prezando principalmente pela organização popular capaz de, diante do conhecimento sobre os seus direitos, se manterem fortes e ativos em um processo que mudou e segue mudando os modos de vida daqueles que sofreram e sofrem cotidianamente com o rompimento de barragem. Por isso, o nosso caminho é, por meio do trabalho de uma equipe multidisciplinar, ecoar as vozes para que eles não sejam e tampouco se sintam silenciados daqui em diante, pelo tempo que dure a busca pelos direitos de cada comunidade e que, na nossa perspectiva, vamos seguir sempre trabalhando para que seja o mais breve possível. Isso tudo por respeito pelo que são, pelo que construíram, pelo que seus modos de viver e ao que suas tradições representam para cada local em que vivem, pelo que ainda querem ensinar e aprender com a terra onde pisam e seguem construindo. Atuamos com uma equipe multidisciplinar que envolve comunicação, jurídico, agrária e social, pedagogia, socioeconômica, mobilização social, entre outras áreas, para oferecer escuta qualificada e contribuir para a construção coletiva de soluções. E, além disso, realizamos reuniões nas comissões locais de atingidos, promovemos rodas de conversa, oficinas formativas e atividades específicas para públicos diversos, como pescadores, agricultores, ilhéiros, mulheres, jovens, comerciantes e por aí vai. Tudo isso buscando fortalecer a autonomia, a memória e a participação informada das comunidades. É importante reforçar que, embora estejamos vinculados institucionalmente à Cáritas Diocesana de Governador Valadares, a nossa atuação como assessoria técnica independente ela é direcionada especificamente ao apoio técnico e informacional às comunidades atingidas no contexto do rompimento da barragem de Fundão. Mas, claro que essa atuação ela está profundamente conectada com os valores da Rede Cáritas, o compromisso com a dignidade humana, a promoção da justiça social, a solidariedade e a escuta ativa de quem mais precisa. Somos todos Cáritas e esse braço da TI representa, de forma muito concreta, o compromisso da Cáritas com a defesa dos direitos das populações mais vulnerabilizadas. A Cáritas também atua na formação das comunidades. Quem conta mais é Carla Magalhães. Ela é advogada popular e coordenadora colegiada da Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais. A Cáritas Regional Minas, ela vem desempenhando ações muito nesse sentido, de buscar transformar vidas, mas também formar pessoas, né? A gente está diante de um mundo com muitas transformações, seja na política, seja nas questões socioambientais, seja na forma de se comunicar, né? A gente espera contribuir para que tenhamos um futuro mais seguro para os nossos filhos, para as pessoas que virão, né? E a gente acha que é possível fazer isso com ações no campo político. Então, a Cáritas aí espera que a sua ação esteja muito voltada para a incidência, para a articulação política, para o fortalecimento de comunicações mais populares, com narrativas mais transformadoras, fazendo com que a formação e com que a densidade dos processos consigam chegar nas suas bases. Bom, eu espero que a Cáritas continue fortalecendo pautas basilares da construção de uma nova sociedade, a agroecologia, a segurança alimentar, a economia popular solidária, que a Cáritas continue construindo junto dos pobres e das pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, que a Cáritas continue realizando, lutando e contribuindo para o fortalecimento de políticas públicas
Espero que nós consigamos aí desenvolver juntamente com as nossas entidades membros, com as nossas bases, né, projetos que fortaleçam os territórios vulnerabilizados pelos crimes socioambientais, pelos grandes empreendimentos que devastam o território de Minas Gerais. A exemplo disso, temos Mariana, temos Brumadinho, temos o Vale do Jequitinhonha, temos o norte de Minas, que vem aí sendo assolados pelos grandes empreendimentos minerários, né? Então, eu espero que nós continuemos aí essa luta de formação, de construção política, de abraçar o povo, né? Levando também sempre uma mensagem de espiritualidade, uma mensagem de Deus, que é também aí, né, acolhimento e fortaleza. Eu espero que você tenha conseguido sentir o que é ser Cáritas. Para mim, ser Cáritas é esperançar dias melhores, com o pé no chão e mão na massa. Cáritas do povo a esperança, Cáritas do pobre o clamor. Chegamos ao final deste episódio. Quer contar sua experiência com a Cáritas Minas ou enviar perguntas e sugestões para os próximos episódios? É só escrever para o e-mail secom.mg@caritas.org.br ou para a DM do Instagram @caritasmg. Segue a gente, compartilha esse episódio e acompanha as redes sociais da Cáritas. Até a próxima. Fui! Das gentes